Bom, interrompemos a nossa programação direto da minha casa na árvore. Na verdade, é um chalezinho aqui. Eu cheguei ontem, tô no sul da Tailândia. O último vídeo eu fiz exatamente da casa na árvore, o restaurante na árvore. E agora eu vim para esse lugarzinho aqui. Olha, acho que foi o primeiro dia aqui no sul de sol mesmo. Tá bem quente por aqui, o céu tá mais azulzinho, porque eu peguei uns dias de calor, mas de céu cinza. E hoje eu quero voltar para Pai. A gente tá falando, né, do sul, mas eu quero voltar com um vídeo que foi gravado lá em Pai, com a Laís. Então eu vou fazer, esse negócio de agente não dá certo. Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui para você entender o contexto do vídeo. Então a primeira parte do vídeo, a Laís vai falar um pouco sobre agir pelo coração, sobre desde quando ela sabia que não ia conseguir seguir um roteiro que deram para ela, sabe? O roteiro daquela vida, faz desse jeito aqui, porque se você fizer desse jeito vai dar super certo. Desde quando a Laís soube que esse roteiro não ia dar certo, que ela não ia seguir esse roteiro. E depois, no segundo vídeo, eu vou contar para vocês um pouquinho mais aqui no final sobre o que a Laís vai compartilhar com a gente. Foi um vídeo super gostoso de fazer e acredito que vale a pena você assistir, reassistir, tirar aí algumas lições desse bate-papo que eu tive com a Laís lá em Pai, no norte da Tailândia. Olá, como eu tô bem disciplinada, acabei de fazer minha aulinha de yoga, igual ontem quando eu gravei o vídeo para vocês. E eu acho que eu disse naquele vídeo que eu ia trazer uma pessoa bem especial. Eu tô com ela aqui do meu lado, mas antes deixa eu até dar uma tocada aqui. Mas antes eu quero contar um pouquinho como foi esse... É a menina do pé descalço, que o vídeo tá aqui em algum lugar que eu falei, que a gente se encontrou em algum lugar e alguém tinha, talvez por engano, levado as havaianas e ela saiu descalça e acho que tá descalça até agora, não sei. Foi logo no primeiro dia, ela me ouviu falando português, eu acho que no telefone ou alguma coisa, e já perguntou se eu era brasileira e já tinha uma turminha de brasileiros ali que me acolheu assim como se eu já fosse da turma e foi uma grata surpresa aqui de Pai, que é onde eu tô, no norte da Tailândia, quase divisa com a antiga Birmânia, que hoje se chama Myanmar. Então eu quero trazer com muito carinho, tá parecendo aqueles programas de entrevista, né? Eu quero trazer agora com vocês a Laís. Bom, ele vai cortar essa parte. Então, como eu sempre pergunto, né, para o pessoal que eu encontro pelas viagens, pelos caminhos, né, que eu vou traçando aí as minhas trilhas, eu sempre faço aquela pergunta básica, né? O que leva uma pessoa a sair do país, a sair do Brasil, no caso da Laís, que é brasileiríssima, e... Não parece, mas Mas ela baiana, inclusive. E o que leva uma pessoa, Laís, assim, igual você, que poderia estar fazendo um monte de coisa no Brasil, que provavelmente seus amigos estão fazendo uma porção de coisa que o pessoal considera assim, esse é o caminho normal da vida. Garantido, Garantido. O que leva você a largar o caminho garantido, ou pelo menos é o que dizem, né, que é garantido, para viajar o mundo sem a passagem de volta? Bom, eu acho que isso começou antes do que eu imaginava. Desde cedo, eu tava escrevendo hoje, inclusive, eu te falei que pai, eu tô curando muita coisa do meu pai. E aí hoje, como é o último dia aqui, eu falei, não, eu tenho que terminar essa carta que eu comecei e não terminei. Então eu tava tomando meu café e escrevendo. E eu acho que um dos maiores presentes que o meu pai me deu foi esse espírito livre, assim, né? Que isso eu realmente tenho que agradecer a ele, porque desde pequena ele me coloca na vida sem muito medo, sabe? Não, vai lá, pula mesmo, vai descalça mesmo, sem muita frescura, e me mostrou esse lado também nômade que ele foi um pouco. E eu acho que sem eu nem perceber, desde pequena, 11, 12 anos, eu tinha aquela raizinha plantada, sabe? Aquela sementinha plantada que depois tá virando, né, uma árvore aí cheia de frutos. E eu acho que o que me levou foi esse sonho, assim, de realmente seguir o coração, né, ao invés de seguir o que a sociedade ou o que quer que seja diz que é certo ou errado. Eu acho que desde a escola também eu via esse roteiro pronto de
passar todos esses anos numa escola, aprendendo tanta salsicha, né? Porque a verdade é essa, 90% talvez, 80% do que a gente aprende na escola, a gente nunca mais Vai usa. usar A nunca. gente aprende para uma prova, faz, acabou. Desde lá eu olhava para aquilo tudo e eu falava, gente, mas é isso mesmo? Não fazia sentido. E aí a minha cabeça de terminar a escola e começar de novo tudo isso numa faculdade, vendo que tanta gente, porque eu sempre também fui mais ligada com a galera mais velha, então mesmo na escola eu já tinha uma galera Mais amiga, velha. uns amigos da faculdade e tal, e aí eu via como era comum terminar uma faculdade e não usar a faculdade, né? Como é muito mais comum pessoas do que o contrário. E eu falava, cara, não é isso. Não é isso. Então eu acho que eu já saí da escola muito certa de que eu não ia não ia ser esse o meu roteiro, que eu ia criar um outro roteiro. Eu não sabia como, eu não sabia pra onde, eu não sabia quanto tempo, eu não sabia nada, mas eu sabia que eu queria fazer, que eu queria começar, dar o primeiro passo. E aí foi assim. Você falou duas coisas que me chamou bastante atenção. Primeiro, eu agi pelo coração, que é a definição da coragem. Ontem a gente estava conversando sobre coragem e ela perguntou para mim, você sabe o que quer dizer coragem, o verdadeiro sentido da coragem no latim? E a gente conversou sobre isso, né? Então, como que é para você agir com essa coragem? Você falou que tem bastante isso, né? Que você sente que você tem essa coisa de agir pelo coração, mas de ser impetuosa também, de pular. E com medo mesmo, né? Eu acho que essa que é a grande questão, é ir com medo mesmo, porque o medo ele vai estar aí. Ele, inclusive, eu acho que é importante, né? Porque é o que dá a gente a cautela, o equilíbrio, porque também se a gente só é corajosa e se joga em tudo, também a gente vai quebrar a cara, né? Em consequência. Então tem que ter sempre um equilíbrio nisso. E eu acho que, pra mim, a vida só faz sentido quando a gente tá indo através do coração, né? E isso não significa que vai ser fácil. E, assim, não significa que o meu caminho, né? O nosso caminho, que é o de viajar, que era o que a gente tava falando ontem, também é o certo, né? Não existe certo ou errado, né? Existe o que é pra você, o que vibra no seu coração. Então, quando eu, inclusive, volto lá, né, pra minhas raízes, quando eu voltei pra minhas raízes, tanta gente, né, que passa isso de, você é inspiração, você traz isso e tal. O que eu tento trazer pras pessoas não é só, vai viajar, porque não é necessariamente isso. E não é pra todo mundo também, não é pra todo mundo também. Mas o que eu trago é tipo assim, faz o que seu coração tá mandando. Faz o que a alma vibra. Porque aqui, pra isso que estamos aqui, né? E a segunda coisa, essa parte da alma vibrar, eu até inspirei, porque isso faz muito sentido pra mim. Mas a segunda coisa que você falou que bateu aqui, que eu acho que é algo que eu também reconheço em mim, é fazer o seu próprio roteiro. Você sabia que você ia fazer seu próprio roteiro. Eu acho que esse é a maior demonstração de coragem, assim, porque normalmente as pessoas apresentam pra gente um roteiro pronto. E a gente acha que a gente acha, ok, já que é minha mãe que tá falando, já que é meu pai, já que é alguém que eu confio que tá falando, eu vou seguir esse roteiro. E você foi bem enfática, eu já sabia que eu não ia seguir aquele roteiro, que eu ia fazer meu próprio roteiro. Quais foram, assim, os desafios que você enfrentou? Nossa. Os maiores, talvez, né? Porque eu acho que foram muitos. De ter o seu próprio roteiro, totalmente fora daquilo que as pessoas consideram normal, aceitável, socialmente adequado. Eu acho que o maior desafio até hoje, e eu acho que vai seguir sendo enquanto eu escolher estar longe. E aí, você imagina qual que é o grande ou talvez o maior desafio da Laís? Vou pedir para você curtir esse vídeo, já aproveita, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, para poder receber a notificação do próximo vídeo quando ela vai compartilhar qual foi o maior desafio dela nessa jornada, né, desde que ela saiu do Brasil, e também os próximos passos. Para onde será que ela está indo, né? Um viajante está sempre em movimento. Para onde será que a Laís está indo? Você vai saber no próximo vídeo.